Nós estamos lendo no versículo 10, mas é uma sequência do versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A oração deles, no caso aqui, Paulo, Timóteo, né? É de que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nas coisas de Deus, a sabedoria e a inteligência humana não tem lugar, é espiritual. E a oração de Paulo por eles era que eles fossem cheios desse conhecimento, dessa sabedoria espiritual, para que pudessem andar dignamente diante de Deus, diante do Senhor. O cristianismo tem grandes, profundas diferenças em relação ao paganismo, né? No paganismo, as pessoas buscam a um Deus, seja lá qual for, ou mesmo no humanismo, né, que as pessoas buscam o próprio homem, para obter algum tipo de vantagem. Então, é muito comum nós encontrarmos nas religiões pagãs pessoas que querem alguma coisa, então eles fazem sacrifícios aos seus deuses, eles fazem oferendas, eles fazem uma série de coisas para receber, ou às vezes para aplacar a ira dos seus deuses, porque vivem num medo constante de que alguma coisa dê errado em suas vidas. Essa é a tônica da religião pagã. É uma relação de medo e uma relação de troca, uma relação de esperar sempre algum benefício vindo do mundo espiritual. Mas no cristianismo não. É interessante, essa semana eu estava respondendo um e-mail de um irmão, ele muito preocupado, como que se Deus estava dando aquilo que ele precisa, então isso significava que ele estava andando direito, mas e quando ele não estava recebendo aquilo que ele precisava? Será que tem alguma coisa errada na vida dele? Então a ideia que ele obteve, basicamente, do pentecostalismo, foi essa, de que é uma relação de medo de perder a salvação, de você ser beneficiado quando anda direito, você receber uma maldição quando anda errado. Então é sempre uma coisa com foco no homem. Não é uma relação onde o foco está no dador, mas sim que o foco está na dádiva, naquilo que é recebido. E aqui nós vemos que quando ele completa o raciocínio que ele trouxe até o versículo 9, ele mostra a razão disso. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, andar diante do Senhor, segundo os critérios do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando a quem? Ao Senhor. Mais uma vez, o foco está no Senhor. Frutificando em toda boa obra. E aqui, na verdade, não é também benefício para si mesmo. Aqui é benefício para outros, mas obviamente, lendo isso no contexto de Efésios, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, e essas são as boas obras. E finalmente, crescendo, como? No conhecimento de Deus. Então essas coisas são o objetivo do cristão. Se nós olharmos aqui, nada aponta para si mesmo. Não está dizendo aqui andar dignamente diante dos homens ou diante de si mesmo, agradando-se em tudo, né? É muito comum nos comerciais nós ouvirmos frases do tipo: você merece, dê a si mesmo esse presente, né? É uma coisa toda voltada para o homem. Não que nos comerciais isso esteja errado, mas para o cristão, na sua relação com Deus, a satisfação própria, ela é apenas um resultado da ocupação com Deus. Então não é para agradar a si próprio, não é para andar por si próprio, não é para frutificar para si mesmo, porque essa boa obra obviamente é em relação ao próximo e tendo em vista a glória de Deus.
Nós lemos lá eu acho que é 2 Coríntios, né? Aquele que semeia, então isso abunda em graças, em louvor a Deus, e crescendo no quê? No seu intelecto, na sua força física, crescendo no conhecimento de Deus, como o irmão citou no versículo anterior, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui também é um manual para nós criarmos nossos filhos. Nós vivemos num mundo que, obviamente, não é surpresa isso, ele é contrário a Deus. E sempre vai ser contrário a Deus. Não há nem necessidade de nós gastarmos energia ou fosfato tentando criticar o mundo ou tentando mudar o mundo para que ande conforme os padrões de Deus. Não, o cristão não está aqui para isso. Essa semana tinha no jornal que teve uma Marcha para Jesus, eu acho que esse é o nome, onde cristãos vão às ruas no sentido de fincar uma bandeira nesse mundo, falar, nós somos cristãos, nós temos nossos direitos, temos a nossa voz. Que bobagem, grande bobagem. O mundo é o mundo. Se nós pegássemos os primeiros cristãos do primeiro século, esses aqui, né, de Colossos e Corinto, eles não estavam lutando por melhorar o mundo e nem por fazer o mundo mudar. Não era essa a intenção. Os romanos tinham uma vida totalmente devassa. Dentro da sociedade romana, e aqui era Império Romano, né? Era muito comum, por exemplo, dentro de uma família, aceitar-se a prostituição. Isso era comum. E era, inclusive, comum um pai de família ter escravos que pudessem satisfazer suas necessidades carnais, não apenas suas necessidades de força física ou de trabalho. Era muito comum, se a primeira filha fosse mulher, né, a primeira filha de um casal fosse mulher, o casal romano, porque era uma desonra a primeira filha mulher, como foi na China até o século XIX, quando se matava as crianças, né, na China. Meninas eram mortas, como ainda é em algumas tribos no Brasil, embora isso não seja muito divulgado, quando os pais enterram vivos os bebês que nascem deficientes. Se nascer albino, ou se nascer com alguma deficiência física, ou com alguma deficiência mental, a criança é enterrada viva, para morrer. E dentro do Império Romano, as meninas, quando os pais achavam que era desonra demais ser uma menina, eles jogavam as meninas na beira da estrada para os cães comerem. Então os bebês ficavam lá, à míngua, né, ao relento, e aí os cães vinham e matavam e comiam os bebês. Agora, nós não vemos os cristãos fazendo passeata em Roma, lutando contra isso, lutando contra os direitos cristãos. Não, aquilo era o mundo. O mundo era muito claro na sua maneira de ser. E o cristão não estava aqui para mudar o mundo. É claro que por influência do exemplo cristão, quando nós vemos aqui frutificando em toda boa obra, os pagãos viam que tinha alguma coisa diferente nesse povo. Porque eles andavam de uma maneira diferente, eles andavam para agradar a Deus, agradar ao Senhor, frutificando em tudo, em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. E quem lhes dava essa força, esse poder? É o versículo 11. Corroborados ou fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Esse é o modo do cristão andar. Nós encontramos cristãos que são tristes, são negativos, são sempre reclamando das coisas, de tudo, né? Esse não é o andar cristão. O cristão, ele tem tudo para alegrar-se. Mas minha vida está dando toda errada, minha vida tudo dá errado financeiramente, todos os aspectos da minha vida estão errados. Mas, ainda que a figueira não floresça, né, diz em, não sei se é Ageu, não é Ageu, Abacuque capítulo 3, vem depois de Naum, antes de Sofonias, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, o que está dando certo para essa pessoa aqui? Nada, absolutamente nada. A figueira não floresce, o fruto da oliveira não presta para nada. O fruto da oliveira minta, quer dizer, é um fruto que não vai
não vai resolver nada, vai ter que jogar fora. Os campos não produzem mantimento. As ovelhas da manhada são roubadas. Perde-se o rebanho. Nos currais não há vacas também. Não sobrou nada para esse. Qual é a reação dele em vista de tudo isso? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a reação daquele que conhece o Senhor, mesmo diante das piores dificuldades. E às vezes a dificuldade está aí na nossa família, porque a fé não é de todos, a fé é individual. Deus não tem netos, né? Deus tem filhos, e às vezes nós vemos nossos filhos andando de uma maneira que nós não gostaríamos, nossos irmãos, nossos cônjuges, e aí o que fazer, né? Tem um versículo bonito também que dá muito consolo. Ainda que a minha casa não seja tal com o Senhor, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, acho que é Davi falando isso, se não me engano, no qual não serei confundido. Se algum irmão lembrar onde está o versículo, mas eu acho que é Davi que fala isso. Ainda que a minha casa, lembra, irmão? Ainda que a minha casa não seja tal, comigo estabeleceu um concerto eterno. O irmão tem a melhor memória aqui de versículo. Eu lembro o versículo, mas não lembro a autoria. Mas de qualquer maneira, esse deveria ser o espírito do cristão nesse mundo. Alegre. Ah, mas o mundo está horrível. O mundo está horrível, vai ficar pior o mundo. Outro dia tinha um irmão falando, mas precisamos tomar cuidado, porque o mundo está assim, o mundo está assim. Eu falei assim, irmão, o mundo está assim, desde que o mundo é mundo, não vai melhorar. Nós não devemos, mas vamos lutar contra as leis do aborto, contra as leis do casamento gay, contra as leis não sei o quê, contra a lei da palmada. Não vamos lutar contra nada, porque está tudo aí, o mundo é assim, e vai ser assim sempre. O que o cristão faz? O cristão anda como estrangeiro nesse mundo. Então, se ele tem que disciplinar o seu filho, a sua responsabilidade é para com Deus. Ele vai fazer isso de acordo com o que ele encontra na palavra de Deus. Se ele tem que agir em relação ao casamento, por exemplo, como ele vai fazer? Ele vai fazer de acordo com aquilo que Deus mostra na sua palavra. Mas agora é permitido. Que seja permitido. Tem um monte de coisa que é permitida, mas não é para o cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por elas. Então o cristão tem a palavra de Deus como direção, tem o Espírito Santo para dar a ele entendimento e discernimento em todas as coisas, e tem essa fortaleza do versículo 11, corroborados, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, da glória de Deus, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Conhecer, fala aí, versículo 9, cheios do conhecimento da sua vontade. Esse conhecimento que é citado aí, que no Novo Testamento tem dois, para nós é tudo a mesma coisa, mas tem dois conhecimentos, que um tem origem na palavra ginosco e a outra palavra é oída. E o ginosco é o conhecimento aprendido, e o ida é o conhecimento revelado, é o que acontece com você e Deus. E aqui, a origem da palavra é ginosco, ou seja, é o conhecimento aprendido. Então, quando ele está falando de estar cheios do conhecimento, da vontade do Senhor, esse conhecimento é o conhecimento aprendido. Então, isso estou dizendo que é interessante, né? Que nós necessitamos sermos aprendidos, ensinados, né? Vamos dizer assim. Nós devemos aprender nesse sentido, nessa base, porque fomos colocados no corpo de Cristo e nós ajudamos e somos ajudados. Então esse conhecimento que nós devemos estar cheios é aprendido. Então isso nós entendemos o quê? Que há necessidade de reuniões, de ouvirmos nossos irmãos, né? Porque que nós não somos fonte de conhecimento. Se algum irmão pensa que é a fonte do conhecimento, está enganado. Nós precisamos de outros que nos ensinem. E é esse conhecimento que Paulo está orando para que a gente seja cheio. Nós vamos aprender a aprender. Nós vamos ouvir a palavra. Logicamente aqui é verdade, né? Ouvir a palavra que é trazida, que é ensinada a nós.
E o outro conhecimento é o conhecimento que é algo intuitivo, é imediato, é algo que acontece internamente. E esse ginosco, né, esse conhecimento que nós estamos vendo aqui, ele se torna depois oída, porque você vai aprender e vai tornar para você um conhecimento interno. Só que para que isso aconteça, nós estamos vendo aqui algo interessante que ele está falando aqui, que é o aprendizado, meditação e oração e obediência. Então precisa 3 coisas. Ele precisa da palavra, ele precisa de leitura, né, aprendizado, ele precisa de meditação e oração e obediência. É isso que ele está mostrando aqui, né? Isso então os resultados desse, não vou chamar de processo, mas desse acontecimento que acontece isso que acontece na nossa vida, ele produz o quê? Ele produz o que o Mário está falando, nós estamos vendo aqui. Ele produz gozo, ele produz alegria espiritual. Então é muito confortante, né, entendermos que precisamos, né, do Senhor, precisamos uns dos outros para crescermos. Isso é que nem Lázaro, quando recebeu vida, né, no sepulcro, irmão de Marta e Maria, ele sai do sepulcro com as suas ataduras da morte, né? Ele foi enfaixado para ser sepultado. O Senhor ordena, né, que os discípulos tirem as ataduras dele. Então o trabalho de tirar as ataduras foram dos discípulos. O Senhor deu vida para ele. E agora os discípulos iam lá e iam tirar as ataduras da morte dele. E assim somos nós, né? Deus deu vida para nós, mas alguém é autossuficiente para viver só entre você e Deus e mais ninguém? Não. Nós precisamos que outros venham tirar nossas ataduras, assim como nós também temos o privilégio de poder fazer isso com nossos irmãos. E ninguém acha que isso. Não quero que mexa em mim. Deixa a atadura aí. Não é isso, nós devemos deixar que os irmãos tirem. Às vezes é de uma forma desconfortante, né, porque vai mexer no nosso ego, no nosso orgulho. Mas eu entender isso, que ninguém é a fonte do oída. Nós participamos do ginosco, nós devemos aprender de outros também. Qual o motivo para o cristão viver alegre nesse mundo? Se ele pode passar por tantas dificuldades como os apóstolos passaram, né? Se nós considerarmos que dos apóstolos apenas João morreu de morte natural, todos os outros foram presos e mortos, decapitados, crucificados, morreram à espada. Aquela passagem em Hebreus também, que nos fala dos exemplos de fé, nos fala também de muitos do Antigo Testamento que, por causa da sua fé, sofreram horrivelmente na mão de seus perseguidores. Então, qual o motivo da alegria do cristão? Em que ele pode basear sua alegria, se ele pode não ter nada nesse mundo que o deixe alegre? O versículo 13, versículo 12: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Este é o grande motivo do gozo, da gratidão, da alegria do cristão. Ele foi feito idôneo para participar da herança dos santos na luz, e foi tirado dos poderes das trevas e transportado para o reino do Filho, do amor do Pai, do seu amor. E foi redimido, portanto, libertado, comprado com sangue, e teve seus pecados todos tirados, limpos, purificados. Ele foi tirado de trevas horríveis, de um mundo subido de um lugar de extrema tristeza e solidão e sofrimento, e trazido para a luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Se nós tivéssemos um vislumbre do que de quem é Satanás, do que é o mundo espiritual, as potestades das trevas, as potestades da maldade, as potestades do mundo espiritual, se nós tivéssemos um vislumbre disso, nós ficaríamos aterrorizados. E, no entanto, foi daí que Cristo nos tirou. Foi daí que Deus nos resgatou.
Eu pergunto, temos motivo para sermos gratos? Mais do que nunca, mais do que nada. Nós temos muitos motivos, muitas razões para agradecer diariamente a Deus, ainda que a figueira não floresça, mas nós temos muito a agradecer a Deus. Eu acho que toda oração do crente, ela deve começar agradecendo a Deus pela sua salvação, pela sua libertação, pelo lugar que ele agora tem em Cristo, pela participação da herança dos santos na luz, co-herdeiros com Cristo, tendo diante de si uma eternidade agora na presença de Cristo na glória.